Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje nós vamos falar sobre a falta de propósito dos alunos. Quem propôs isso foi um comentário de um amigo aqui chamado Emerson Engenharia. Ele comentou a seguinte questão: o que falta é direcionamento e propósito aos alunos. Infelizmente, a maioria dos pais não possui bagagem para orientar e dar propósito aos filhos. Eu resumiria em direcionamento correto e liderança dos pais. Eh, concordo, concordo com o que o professor colocou aqui. Existe algumas questões que a gente é necessário observar. Então peço que se inscreva, assine as notificações, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, se possível. E vamos trocar uma ideia sobre isso. Tá, o aluno não ter propósito, cara, é coisa mais comum. Você está lidando com jovens, né? Vamos pegar aí jovens de 12 anos de idade até 17, 18. Então, tá bom, tá bom. Eu consigo entender. O cara não ter propósito. Ninguém é obrigado a saber o que vai ser ou ter um propósito desde quando criança. São raras essas pessoas. São, é difícil você ver o moleque que você pergunta pra ele, ou a menina que você pergunta, e ela fala assim, eu vou ser isso. Alguns já falam, advogado, veterinário, médico. Eu sei disso, porque toda a primeira aula minha, a primeira coisa que eu faço é chegar, me apresentar, trocar uma ideia com os alunos, pedir para eles escreverem um texto, né, sobre eles, os seus sonhos, para eu poder desenvolver, né, para eu começar a entender e broncar, talvez até melhorar, dar dicas, né, de determinadas profissões e pronto. Só que assim, não é muito raro, não raro. Você tem aluno que fala assim, eu quero ser tiktoker. Eu pergunto, você quer produzir o quê? Não, não sei o que eu vou produzir, eu vou ser tiktoker. O aluno que falou isso. Você olha pra cara do cidadão, você fala, vai conseguir muita coisa assim. Mas por quê? Nós estamos lidando com adolescentes, pessoas que estão construindo sua caminhada. E tem gente que só vai descobrir o que quer fazer da vida depois quando o negócio tiver difícil. Como assim quando tiver difícil? Quando ele estiver trabalhando, quando ele tiver um filho ou dois, aí ele vai pensar, opa, eu tenho que estudar, eu tenho que achar alguma coisa para fazer da vida, ou não. Segue a vida para frente, faz um filho e a gente educa ele depois. Educa assim, né? Passa informação para ele 10, 12 anos depois. Não, tá tranquilo. Olha a minha cara de preocupado. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Infelizmente, a maioria dos pais não possuem bagagem para entrar e dar propósito aos filhos. Isso é quando tem pais, né? Isso quando o cara tem um pai para dar propósito. Eu menciono eu mesmo não tive pai, eu cresci sem pai, né? E mais 3 irmãos mais velhos. Graças a Deus, todos homens trabalhadores, todos homens, mas que um terminou o ensino médio, foi para o exército, outros 2 nem terminaram o ensino médio. Um deles agora, depois de anos, com 2 filhos, estabilizado no trabalho, é que ele foi fazer o ensino médio para poder fazer um curso lá para trabalhar dentro da empresa dele, né? E o outro não terminou o ensino médio, tá tudo certo. E eu, claro, graças a Deus, sempre soube que queria ser professor, então realizei esse sonho. Então, assim, mas é difícil, cara, porque como que eu posso colocar? Não adianta a gente exigir maturidade de adolescentes, né? Agora, a importância da família para dar estrutura é 100%. Eu sempre falo e sempre comento aqui, eu demorei para fazer minha faculdade de história, para fazer minha faculdade de letras, português e inglês, para fazer minha faculdade de teologia até que não demorou tanto para fazer, agora estou fazendo jornalismo, porque, cara, eu tinha que trabalhar para poder ajudar no aluguel, ajudar na alimentação em casa. Eu tinha que fazer isso. E isso é desde os 17 anos de idade. Então, se não tem um pai ou uma mãe, não só para orientar, mas para dar estrutura, eu tenho um outro amigo que ele saiu da escola, a primeira coisa que foi fazer administração durante o dia, né? Por quê? Porque a mãe bancava, não é? Eu tenho alguns amigos que tiveram essa estrutura, eu não tive. E tá tudo certo, mano. A vida é assim. Não vamos reclamar. Agora, a falta de estrutura dos próprios pais, concordo, concordo. Às vezes tem um pai que mais atrapalha o filho do que ajuda, né? Não que eu tive problemas com pais até hoje, tá? Não, eu não tive essa experiência negativa de lidar com pais, mas existem pais que, né? A gente olha
De longe a gente vê assim, ouve história de outros professores dos mais veteranos, que eu gosto de ouvir histórias, que é assombroso, né? Mas posso contar pela minha própria mãe. Minha mãe falava para meus irmãos estudarem. Estuda, porque se não sei o que, estuda, estuda. Aí um dia meu irmão pegou e falou assim, então tá, mãe, você quer que eu estudo? Então tá, toma aqui o material aqui, explica isso aqui pra mim. Minha mãe olhou, regalou os olhos, ficou muda porque ela não sabia resolver. Ela mesma não sabia resolver uma coisa que ela estava exigindo dele. Porque minha mãe também não terminou a oitava série, né? Foi ser mãe com 16 para 17 anos de idade. Tá tudo certo. Colocou 4 homens no mundo. Graças. 5, né? Colocou 5 homens no mundo. Graças a Deus. Né? Graças ao bom Deus. E quando eu digo homens, são homens de valor, tá? São pessoas trabalhadoras, honestas, que, né, ao seu estilo. Graças a Deus. Eu não tô falando que minha família é perfeita ou melhor do que os outros, não. Tô dizendo isso. Nenhum virou bandido ou nada. São todas pessoas que tentam seguir sua vida e tá tudo certo. Mas ela mesma não tinha estrutura, por exemplo, de explicar uma equação, um cálculo matemático para o seu filho. Não tinha. E como que ela vai cobrar? Então, sim, a gente tem que ajudar os pais, né? Só que aí que tá. O pai pede ajuda? O pai não pede ajuda. Minha mãe ia pedir ajuda para quem? A escola também já está ocupada. A estrutura, como eu gravei no vídeo anterior, a escola também já está ocupada com os seus problemas. A escola já tem seus problemas. Sejam eles estruturais, financeiros, né? A escola já tem os seus problemas. Entende? Então, como é que é? Esse é um problema que é como diz aquele sertanejo que eu odiava ouvir, né? É problema puxando problema. É um problema puxando outro problema. E eu para ser sincero, isso até comentei com um professor hoje, trocando ideia com ele. Tive prazer, vamos ficar sentado 2 dias trocando ideia com os professores, a gente aprende com conversa. E eu falei para um professor, eu falei assim, cara, o problema é que nós enxergamos, nós temos a dor de enxergar o problema. Você que se tornou professor, eu acredito que quem for professor tivesse nesse vídeo sabe muito bem que nós temos 95% das pessoas que hoje são professores estão na educação. Tem aqueles que tentou alguma coisa na vida e não deu certo e virou professor. Isso acontece. Aí o cara, né, acontece. O cara que era engenheiro nos anos 90, não tinha trampo de engenheiro, ele entrou para dar aula de matemática e assim ficou. Aquele professor de química que tentou ser professor de química, que tentou trabalhar na indústria, não conseguiu e entrou na sala de aula e bronca. E beleza, aquele professor de física que não conseguiu trabalhar fora, entrou para dentro da sala de aula e não saiu mais. Então tem aqueles que tentaram uma profissão e por algum motivo ou outro estão no ensino médio, né? Estão na escola. Mas eu acredito que 95% dos caras que são professores, talvez mais, 99%, são aquelas pessoas que elas olham e falam, mano, eu sou educador. Olha, eu não uso o termo humano na sala de aula, tá, gente? Eu tô falando aqui porque é uma conversa sincera de Adolfo Clair com você que assiste esse vídeo. A gente olha e vê. Eu olho para a sala de aula, eu dou risada, cara. Os primeiros dias na sala de aula, eu sentava, eu passava a explicação, deixava eles passando o exercício. Eu sentava e dava risada porque nada mudou. E não é uma risada sarcástica. Me lembra boas lembranças, más lembranças. Mas eu começava a dar risada assim, rachava o bico da risada. E nada mudou. Sabe por quê? Eu troquei de lado. Eu saí do cara que era sentado para ser o professor. E eu vejo jovens com potencial absurdo. Porque no dia que eu não ver mais isso nos jovens, eu volto para a obra, eu volto a cavar buraco, eu volto a quebrar parede. Não tenho problema nenhum com isso. Talvez se eu não for mandado embora antes, né? Porque a gente nunca sabe também. Categoria O é desse jeito. A gente volta pra obra e tudo certo. No dia que eu olhar assim e falar, mano, eu não consigo trabalhar mais como professor, eu saio. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Mas a gente tem. Não é o privilégio. Pessoas que se tornam professores têm o fardo de olhar para o problema, saber a solução e
não conseguir resolver. E é uma coisa tão fácil, tão latente. A gente olha, é tão fácil, tão latente, só que as outras pessoas não conseguem ver. As outras pessoas não conseguem ver. A gente tenta avisar outras pessoas e elas não conseguem. E sabe quem são essas pessoas? Os alunos. Você tenta explicar e não consegue entender. Por quê? Não tem maturidade. Às vezes você tenta explicar para o pai. Também não adianta. Né? Lembrando que professores não têm muito contato com os pais, tá? Você tenta explicar e não adianta. Nós temos o fardo de olhar e enxergar os problemas e dizer, olha, a solução é essa. Faz isso que vai dar certo. E, e não adianta. Esse é o fardo que todo professor tem que carregar. E a gente agradece, eu mesmo agradeço aos bons alunos, aos alunos que eu tenho o privilégio de falar assim, mano, esse cara é meu aluno. Eu tenho o privilégio de pisar em pelo menos uma ou duas salas e dizer, mano, aqui eu sou o professor que eu quero. Mas a gente enxerga o problema, são ossos do ofício. A gente enxerga o problema. A gente sabe qual é o problema. Mas não cabe a nós, não está nas nossas mãos resolver. Que é fazer o aluno se encontrar, fazer o cara querer buscar. Inclusive está no comentário do meu amigo Ricardão Barbosa do vídeo anterior que eu não consegui completar, que é né, é o Ricardão Barbosa, que é fazer o aluno se interessar pelo estudo, porque tudo contribui contra ele. Tudo. Não é certo. Tudo contribui contra ele. É a rede social, é a cultura, são, em geral, os filmes. Tudo contribui para que ele não seja alguém interessado nos estudos. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Às vezes um professor muito ruim. Quando eu digo professor ruim, é aquele professor que já tá cansado de tanto bater de frente com o aluno, já tá cansado de, né, já perdeu a tesão de estar na sala de aula, e desculpa usar esse termo, né? Já perdeu aquela vontade de estar lá, de querer fazer porque já foi vencido pelo cansaço, porque já teve problema demais com o pai, né? Já recebeu reclamação de pai. O cara perde o desânimo, se torna um péssimo professor. O aluno que é incapaz de compreender que a coisa mais valiosa desse planeta que a gente está tentando passar para eles, eles não querem. A gente tá com um saco de ouro, pá, para dar na mão deles e eles não querem. A gente enxerga esse problema e faz o quê? Pega o saco de ouro, coloca em cima da mesa e fala, quem quiser vem pegar. E dos 35, talvez um queira uma moedinha. E assim vai. Então, a falta de proposta ela é normal por causa da adolescência. E eu culpo também, se eu comparo a minha geração, que é os que terminaram os estudos em 2010, com a geração atual, a gente tinha um problema muito sério que era a falta de oportunidade para informação, né? Ah, professor, mas tinha internet nessa época. A internet era caro, não era todo mundo que tinha um computador em casa, não tinha celular. Se você quisesse alguma coisa, você tinha que ir na biblioteca comprar livros, tal, né? Comprar livros, se você quisesse conhecimento. A internet não tinha nada sendo produzido, né? Porque o YouTube é o que é hoje a partir de 2015. Até 2015 isso aqui, meu amigo, não tinha nada. A única coisa que tinha era Jesus Negão, meia dúzia de canais produzindo piada, né? Conteúdo de piada e quase zero produção de conhecimento. Hoje tem milhares e milhares de pessoas aí no YouTube produzindo vídeos e tal sobre conhecimento, mas a gente não tinha. A gente não teve isso. E o que acontece? Então a gente teve a falta de oportunidade. Eu, no meu caso, foi a falta de oportunidade de sair da escola. A faculdade para ser paga era muito cara e eu também não tinha estrutura para entrar numa escola, numa universidade federal, né? Não tinha essa estrutura para poder estudar durante o dia, né? E à noite era muito concorrido. Lembra que eu sou um aluno mediano, sou um estudante mediano. Não sou um gênio de Konoha, tá? Só sou um estudante mediano. E eu vejo os jovens hoje, eles têm muita opção, muitos sonhos. E às vezes o excesso de muita informação fazem com que eles não consigam se encontrar. Bom,
Se você tem uma coisa para fazer da vida, é fácil, você aprende a fazer aquilo e faz. Se a sua única opção é ser pedreiro, você vai ser pedreiro. Se a sua única opção é ser mecânico, você vai ser mecânico. Agora, você olha e fala, nossa, eu posso ser médico, eu posso ser advogado, eu posso ser doutor, eu posso ser, né, eu posso abrir um canal no YouTube e talvez bombar, eu posso fazer qualquer coisa. Ah, chega na hora H, meu amigo, que você vai fazer o quê? Né? Igual aquela criança, né? Você coloca tanto doce na frente dela que ela não sabe o que ela come primeiro. A falta de propósito, às vezes, é isso. Tem tanto doce na mesa, tanto doce, que eles não conseguem processar esse excesso de informação. Né? E a falta de propósito também não é só isso, vem da construção familiar, vem de muita coisa, Como eu disse, a minha geração, pelo menos, a gente não tinha muita escolha. Eu sabia que quando eu saísse da escola, o primeiro trampo que eu teria que ter era construção civil. Eu já sabia muito bem dessa realidade. Eu já sabia muito bem. Hoje, os jovens, que opção eles têm? Milhares. Né? Só precisam parar para refletir. Opa, qual que eu vou fazer? O que, que eu quero ser? E qual é o preço que eu vou pagar por isso? Qual que é o preço que eu pago para tentar ser um professor de história? Qual que é o preço que eu pago por ser professor de língua portuguesa? Isso é punição minha, pagar os pecados. Pagar os pecados. Eu tô pagando todos os pecados que eu fiz os professores de língua portuguesa sofrerem, hein? Eu tô aqui pagando pecado, tá? Entendeu? Então vamos lá. Vamos lá. O que eu posso fazer para resolver a falta de propósito de um aluno? Não sei. Não tem como fazer isso. É uma coisa que ele vai ter que se encontrar. Ele tem que se encontrar. É mais ou menos o que o Kurosaki Tigo fazia lá com, com, com o Zangetsu, que levava ele para dentro do interior dele, ele tinha que se encontrar para voltar mais forte. É isso que vai acontecer com os alunos. É isso que eu peço a Deus todos os dias de manhã cedo, que eles se encontrem como pessoa. Quanto mais cedo eles fizerem isso, mais fácil a vida vai ser para eles. E eu já sabia o que eu queria ser desde os meus 12, antes disso, né, mas pelo menos 12 anos de idade, eu já sabia que eu queria ser professor de história. E eu já sabia que depois da escola eu ia ter que trampar na construção civil, servente de pedreiro, pegando saco de 50 quilos. Eu já sabia. E foram poucos alunos que eu trombei que têm a noção real do que eles querem fazer e sabem exatamente. Poucos. Como diziam os Racionais, são poucos que entram em campo para vencer. A alma aguarda o que a mente tenta esquecer. Olho para trás, vejo a estrada que eu trilhei, mocota. É isso aí. Vamos fazer o quê? Sem choro, nem velho e sem desculpas. Deixa eu te encontrar, me encontrar.